meta do dia. Quando eu puder começar, é só avisar aí, Paulo. Não, taca a pau. A bola é sua. É? Bora lá, pessoal. Boa noite, boa tarde ainda, né? É, começa mais um ciclo de super ranking aí, acho que é o terceiro ano que a gente está, terceiro ano e meio, né? Que a gente começou no meio do ano, o primeiro ciclo. E esse ciclo a gente resolveu mudar algumas coisas, né? Algumas para simplificar, outras para deixar mais personalizado e a gente conseguir fazer um trabalho mais focado para cada vez aprimorar mais a atuação do assessor, tá? Então, vamos lá. Vamos voltando aqui só para relembrar, né? Super Ranking é a nossa competição de 7 ciclos no total, que inclui o anual, que é o ano inteiro, os 2 semestrais e os 4 trimestres, né? Então, o semestral é a soma de 2 trimestres e o anual é a soma dos 4 trimestres aí, né? Então, o, o alvo final vai ser sempre ganhar o Super Ranking anual, né? Que é o que qualifica o vencedor para estar ali no comitê de partnership pleiteando a sua vaga, né? Então, vamos lá. O que que a gente tem de novidade aqui nessa tela, né, dos critérios de pontuação? São 3 mudanças. A gente tem captação líquida, que antes era 40%, foi para 35%. O ROA, que era 30, foi para 35, então a gente está equiparando o peso de captação e ROA. E o índice de esforço dos assessores está entrando no lugar da ativação ponderada, né, da variação ponderada. Então, são essas as 3 mudanças que a gente está fazendo em termos de critérios de pontuação para o primeiro trimestre. Lembrando que os critérios eles são sujeitos à alteração a cada trimestre. A gente pode, no próximo trimestre, mudar completamente isso. Isso é válido para esse trimestre. Desafio trimestral de captação. Como dito lá, peso 35%. E o que é captação líquida? São os aportes, portabilidades, transferência de custódia, menos os resgates, né, as portabilidades de saída, transferência de custódia de saída, é, durante esse período. E é o conceito de net new money, né, que é o dinheiro novo dentro da XP. Além disso, a gente também considera as transferências de contas que já estão na XP, né, nessa conta da captação líquida. Então, para a gente, além do Net New Money XP, tem também o, é, as transferências de conta. Nos ciclos anteriores, a gente aplicava um deságio, vamos dizer assim, né? A gente começou aplicando um deságio de 50%, era uma outra época, a gente tinha um incentivo da XP, né? A gente tinha que focar em dinheiro novo dentro da XP, trazer dinheiro novo para a XP, né? E não tinha aquele desconto de transferência, né? Então, não tinha uma punição, assim, por dizer, o assessor por trazer essa conta. E aí o tempo foi passando, a gente diminuiu para 25% esse pênalti, e agora, nesse trimestre, a gente está tirando esse pênalti. Não haverá mais o desconto de 25%. Ele vai ser contado um para um. Se você tiver uma transferência de conta de 1 milhão, ele vai contar 1 milhão na sua captação líquida, tá? A gente entende que aquele pênalti de transferência de conta já é suficiente para penalizar o assessor no super ranking, que a gente não precisa mais aplicar esse pênalti também na captação.
As categorias, continuamos com 4 categorias, A, B, C e D, né? E o desafio é sempre a nota 70 aqui, né? Esse aqui é o nosso alvo, é ter a nota 70. E aí, divulgado individualmente, ali no seu super ranking vai estar a sua categoria e o seu desafio do trimestre, tá? E aí aqui é o seu overachievement, que é se você se exceder, você pode chegar até 100 pontos. Aqui, se você for classe A, né? Categoria A, 9 milhões, B, 8, C, 7 e D, 6 milhões. Aqui ficou claro para todo mundo? Uhum. Então vamos lá, para o ROA. ROA também peso 35 a partir desse trimestre, e o ROA é a soma da receita bruta do período dividido pela custódia média do período. E a gente anualiza esse resultado, tá? Aqui a gente continua com as mesmas faixas, né? A gente mudou um pouquinho aqui os ROAs, demos uma aliviada até. Então, quem tem custódia abaixo de 10 milhões, no período, tem um alvo de 2% de ROA. Por quê? Porque se você fecha um seguro, um consórcio, você atinge esse ROA muito facilmente, né? Ele é um ROA, um valor de custódia que é facilmente é, tem um outlier pode desviar facilmente aí o seu ROA. Entre 10 milhões e 20, o alvo é 1%, entre 20 e 30 é 0,85, entre 30 e 50, 0,7 e acima de 50, 0,6, tá bom? E aí a gente tem também, lembrando aqui, o valor que zera essas notas e também o valor que maximiza essas notas, tá bom? Alguma dúvida com relação ao ROA aqui? Não? Beleza. Aqui é a novidade, né? Agora a gente tem o IEA médio, né? O que a gente vai medir? Vai exigir aqui a média do índice de esforços do assessor no período. O índice de esforço de assessor, ele é uma nota mensal que a XP tem uma metodologia, né? E divulga mensalmente isso. O índice mensura a aderência dos assessores em relação a padrões operacionais, possuindo 7 KPIs-chave em sua composição e varia de 0 a 150. A ideia aqui é que um IEA médio, né, de 50 seja o começo aqui da sua pontuação. Então, se você tiver 50 ou menos, você está zerado aqui nessa pontuação. O alvo é a gente chegar ali em 80 e se você chegar até 110, se você passar de 110, você está com a pontuação máxima aqui, tá? Aqui tem um pouquinho mais explicado cada um dos KPIs, né? Mas basicamente tem duas alavancas aqui, que é o esforço de prospecção e o esforço de relacionamento. No esforço de prospecção, eles levam em consideração o lead start, que são as CPFs cadastrados na plataforma da XP, né, no seu link parametrizado. Então, todo mundo, cada assessor tem seu link, né, xpi.com, não sei o quê, barra assessor A, tananana. Isso, cada cliente que abre conta usando esse link vai computar aí para esse lead start, tá? Carteiras simuladas, quantidade de carteiras simuladas pelo Hub, meta definida com base no primeiro quartil de performance da rede do KPI, excluindo códigos possuem mais de 300 clientes ativos. Esse aqui a gente entende que talvez não seja um ponto que a gente vá ter uma pontuação muito alta, né? Porque a gente não faz as nossas próprias carteiras simuladas, né? Mas a gente tem outros pontos para compensar, tá? Até por isso a gente não está também falando que a nota máxima é 150, né? Você pode exceder nos outros, né? Considerando que isso aqui vai ser talvez uma nota mais baixa. Mas assim como é baixa para você, vai ser baixa para todos os assessores. Contas habilitadas
é a quantidade de contas habilitadas, abertas na XP, sem necessariamente ter feito o primeiro aporte, tá? Então aqui é só abriu a conta, você já está pontuando aqui. E aqui sim é ativações, né? Percentual de conversão em M0. Quantidade de ativações e quantidade de habilitações. Se você abriu e conseguiu converter no mesmo mês, tá? E aí a gente vai para a alavanca de relacionamento, né? Esforço de relacionamento. Tem o percentual das contas acessadas pelo Hub, que é basicamente isso, né? Quantas contas da sua carteira você está acessando mensalmente. E percentual das contas com ordens enviadas. Então, se você tem 100 contas, você mandou para 20 contas, você vai ter aí 20%. Não é assim tão direto, porque tem um peso diferente, clientes acima de 300, clientes abaixo de 300, né? Mas, de modo mais grosseiro, é assim que esse KPI é auferido. E percentual de contas que aportaram, né? Quantidade de contas que aportaram versus a quantidade de contas na sua carteira. Isso aqui a gente entende que é um bom indicador de atividade comercial e de relacionamento do assessor, né? Se ele está com um IEA alto, isso quer dizer que ele está em contato com os clientes, ele está acessando as contas, ele está abrindo conta, está ativando. Então, a gente entende que é um bom indicador aqui para a gente passar a monitorar no Super Ranking. Isso também está muito ligado com outra coisa que a gente está dando muito foco aqui a partir desse semestre, né? A gente começou no último trimestre e agora a gente vai intensificar cada vez mais, que é o uso do CRM, né? Então, se você está ali usando bastante o seu CRM para prospecção, isso vai bater aqui na parte de esforço de prospecção. Se você está usando bastante o CRM para atividades críticas, regra de relacionamento, isso vai bater também no esforço de relacionamento. Então, uma coisa está extremamente interligada à outra, tá? Aqui com relação ao NPS, hoje o Paulo falou, né, do NPS, que a gente precisa dar um foco maior, a gente está quase ali na nota necessária para a gente ganhar o selo, recuperar o selo NPS, né, e para quem não sabe, ou só para refrescar a memória, o NPS é o score de avaliação do nível de satisfação dos clientes, enviado com periodicidade semestral e, em alguns casos específicos, como resgates expressivos. Então, se o seu cliente ele pode ter recebido a pesquisa de NPS no mês passado, mas ele fez um resgate relevante, 50% da custódia dele, ele vai receber outra, tá? Então, a gente tem sempre que ficar de olho ali no medalha para ver quem que está recebendo as pesquisas e a gente trabalhar ativamente. Até porque uma resposta nota zero ou qualquer nota abaixo de 7 causa um dano muito grande na nossa nota. Então, a gente tem que conseguir as frutas baixas, né? Todos os clientes que a gente sabe que dariam nota alta para a gente ir buscar essas notas ativamente, tá? Isso também chega a ser um esforço de relacionamento, tá? Então, é, o mínimo que a gente considera no Super Ranking como nota é 50, o alvo é ter uma nota 90 e o máximo aqui é nota 100, né? Além disso, no Super Ranking, a gente tem critérios adicionais nesse KPI de NPS, que é o quê? Quantidade de respostas e taxa de resposta. Então, quantidade de respostas. Se você tem 0 respostas, lógico, você vai ter nota 0. Mas se você tem só uma resposta e essa nota é 100, na verdade, você só vai ter 20% dessa nota. Então, não vai ser 100, vai ser nota 20. Então, você vai estar zerando aqui a sua nota.
Se você tiver 3, 4, 5, só com 5 ou mais você vai ter a sua nota máxima aqui, tá? Uma outra coisa muito importante é taxa de resposta. Aqui a gente, nesse ciclo, a gente está sendo muito mais rigoroso, muito mais exigente com relação à taxa de resposta do NPS, né? Não sei quem se lembra de cabeça, mas aqui a gente tinha 30, 25, tananã, e aqui começava com meio ponto, 1,5 ponto e assim sucessivamente. Nesse ciclo, a gente está muito mais exigente. Então, se você tem uma taxa de resposta de 20 a 25, você está perdendo 5 pontos aqui da sua nota. Se você tem entre 15 e 20, perdendo 10, entre 10 e 15 você perde 20, e se você tem menos do que 10% de taxa de resposta, você zera a sua pontuação nesse KPI, tá? Então, a gente vai ficar muito mais em cima desse KPI aqui, desse indicador, que a gente entende que a gente precisa recuperar o nosso selo NPS. Isso é uma questão de honra para a gente, tá? Recuperar isso agora, esse trimestre. Até se puder complementar aqui, estava até dando uma olhadinha. Nesse mês agora de janeiro, a gente está com 92,9 de NPS, né? Mas no acumulado em 6 meses, 89,7. Então a gente está ali na cara do gol. Por muito pouquinho ali a gente não pega o selo do NPS. E no acumulado em 12 meses, 89,5. Então a gente fica ali sempre batendo na trava, ali, tirando tinta sabe, é um esforcinho assim, um pouco a mais que a gente precisa dos assessores, a gente já consegue superar ali a faixa dos 90. Vamos começar a mostrar mais esses indicadores também nas reuniões ali para a gente monitorar isso daí mais de perto. Isso, e é isso, né? Se, o NPS, ele claramente é o trabalho ativo, porque se você deixa ali no piloto automático, eventualmente você vai tomar uma nota baixa e isso com certeza não vai condizer com o seu trabalho, porque você faz um bom trabalho, você tem que ser reconhecido. Só que a pessoa, na hora de dar uma nota boa, ela precisa ser estimulada. Para dar uma nota ruim, ela basta estar insatisfeita com o seu trabalho. E além disso, tem as complicações, né? Que é uma nota que não é tão, ela não é muito parecida com o nosso sistema de avaliação aqui no Brasil, onde a gente entende que uma nota 7 é uma nota boa, uma nota 8 é uma nota boa, né? Você já passa de ano. No caso do NPS, uma nota 7 e uma nota 8 já são notas ruins, né? A gente tem que mirar o 9 e o 10, que são notas que pontuam igual. Então, até aproveitar aqui para a gente ver como que está a nossa taxa de resposta também. A gente está com taxa de resposta, deixa eu ver aqui, uma taxa em janeiro de apenas 6%, tá? Então, a gente, enquanto escritório, estaria zerando esse KPI. Então, a gente precisa fazer um esforço bem grande aí para a gente aumentar essa taxa de respostas. Em janeiro foram entregues já 449 pesquisas, dessas 50% foram abertas, 50,6, e 6,5 apenas foram clicadas, com uma taxa de abandono de 3,4. Isso então fica aí que uma taxa de resposta de 6,2, tá? Então, tivemos aí estamos com uma taxa de resposta muito baixa, precisamos agir aí individualmente para também agora não ser zerado nesse KPI. E assim, eu tô muito ansioso para ver o resultado do Super Ranking do quarto trimestre, porque ele vai ser decidido nos detalhes, vai ser ali na pontuação, nos décimos que as pessoas vão ganhar. Então, ganhar esses pontos aqui, por mais que seja 10% da sua nota, ganhar esses pontos é essencial para você ganhar o Super Ranking, tá? Não deixe de olhar o seu NPS. Ô, Fona, Diga.
uma dúvida. Eu sei que né, a gente sempre comenta o NPS, é a mesma regra para todo mundo, mas é um sistema muito falho, né? A XP comenta em fazer alguma alteração, em tentar melhorar, porque esses clientes que abrem aí uma grande quantidade deleta e a gente tem uma taxa de resposta que é prejudicada por isso. Claro que é para todo mundo, mas Uhum. existe uma intenção da XP de melhorar essa maneira de fazer o NPS assim? Até onde eu sei, não tem nada nesse sentido, né? Esse é um sistema que, inclusive, a XP terceiriza aí, através do Medalha. Ele é um sistema que é auditado pela, se eu não me engano, pela KPMG, né? Então é meio engessado para eles fazerem qualquer alteração. Tem muito problema de disparo que não chega ou que acaba, como que chama, represando e de repente eles mandam um monte de pesquisa, né? Mas é o que você falou, acaba afetando a todos nós, a rede inteira como um todo aí, né? Igualmente. Então, nesse sentido, ele é igualmente prejudicial a todos, então ele é democraticamente negativo para Democraticamente todos, né? ruim. Então, é isso. E está tendo, não sei se você já viu, muitos que vêm com uma mensagem que é aquele bounced, Uhum, ou seja, sim, ele nem recebeu, né? O cliente nem recebeu. acontece. Aí o próprio o próprio cliente às vezes faz o opt-out, né? Não, ele não aceita lá receber mais. Então tem algumas coisas que realmente acontecem aí que o e-mail não chega, mas boa parte também dos que chegam e o cliente não vê, cai É. na lixeira eletrônica. Então por isso que a gente tem que ativamente aí tá buscando isso. Ó, eu tô olhando o meu aqui, tá em 25%, hein? Eu já ia estar com a minha nota aí sem redução, hein? Vamos lá, vamos seguir aqui pro, pro acelerador, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém abriu o áudio aí? Não? Tá. Aceleradores e redutores. Aqui a gente mudou completamente, né? Temos três novos aceleradores e redutores. O primeiro, esse ano, como o Paulo anunciou desde lá de trás, né? A gente já fez treinamentos. Na festa de confraternização, Paulo falou mais uma vez aí. E essa semana aqui, a gente está na semana do planejamento financeiro. Então, esse é o tema do ano, né? É, o foco da nossa atuação, e por isso não poderia ser diferente. Aí a gente está colocando isso como um acelerador no Super Ranking. Então, como que vai funcionar? Planejamento financeiro, a gente tem duas formas de fazer aqui no escritório. A gente tem via o Financial Planning da XP, né? E tem via FinSave, tá? Então, como que a gente vai computar? Primeiro, esse acelerador, ele tem um teto de 15 pontos. O máximo que você pode fazer é 15 pontos nesse acelerador. Para cada cliente que você fizer, né, com completude mínima do financial planning de 70% e pelo menos uma instituição que abriu as informações, né? Então é o seu cliente, digamos que ele tem conta no Itaú, você fez o financial planning com uma completude de mais do que mínima de 70%, né? E ele abriu os dados lá do Itaú, você ganhou 0,25 pontos por esse cliente, tá? Agora, como que funciona do lado da FinSave? Aí é por receita gerada, né? Por o valor fechado de consultoria. E aí vale de 0 a 15 pontos.
sendo que o range vai de 0 a R$ 45.000 de faturamento. Então, se você fizer 22,5 mil reais, R$ 22.500, você vai ganhar 7,5 pontos. Se você fizer 15 mil reais, você ganha 5 pontos. É uma escala aí aritmética, tá? Alguma dúvida com relação a esse acelerador, que é uma novidade? Tá. Não vale duplicado aqui, né? Ou você ganha ponto pela FinSave, ou você ganha ponto pelo Financial Planning mais o Open Investments. Não dá para você duplicar aqui a pontuação, tá? É, Ronan, suponhamos, eu fiz o financial planning de um cliente, mas ele não colocou o Open Investment. Mas num outro uhum. cliente, ele concordou em fazer só o Open Investment. Conta? Aí você pode fazer o Financial Planning e não precisa nem apresentar para ele, Tá. tá? Mas Ok, tem que ter os faz dois, um. tá? É. Porque a Tem que gente ser os está dois para o mesmo justamente. cliente. Os dois para o mesmo cliente. A gente tem um relatório, uma base onde mostra quem que tá. Inclusive, depois a gente mostra o caminho para vocês mesmos consultarem a base de vocês, quem que já tem o Open Investments, quem que já tem o Financial Planning, qual que é o nível de completude de cada um desses dos Financial Plannings que você tem, tá? Então é isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Tá. Missões. Aqui não tem muita novidade com relação ao que a XP já faz, né? A gente vai ter missões específicas para cada assessor. A gente desenvolveu aqui um algoritmo, né, para que, com base em receita, em produção, de cada um dos produtos, a gente tenha aí sugestões de missões que vão passar pelo crivo aí, pela seleção das áreas, né, para eles definirem, baterem um martelo nas missões que cada um vai ter, e aí a gente vai divulgar, tá? A ideia é que a gente tenha três missões já fixas todo mês, né? E eventualmente a gente possa colocar uma quarta missão. As três missões vão ser sempre uma da área de alocação, uma da área de renda variável e uma de PJ2. E, eventualmente, quando for algum foco maior para a gente dar, a gente pode colocar o internacional aqui como uma quarta missão, tá? No mês. E aí, se você não fizer nenhuma das missões, você perde meio ponto. Se você fizer uma, você ganha meio, duas você ganha 1,5 e as três você ganha 3 pontos. As missões, elas vão ser personalizadas por assessor, elas vão ser individuais, então o Geraldo não vai estar elegível à mesma missão do que a Vivi, e não vai ser igual ao do Renato, né? Cada um vai ter. Pode ser que tenha a mesma missão, mas com alvos diferentes, tá? Então, digamos que a Vivi tenha a missão de COI. Nela, a Vivi vai ter que colocar R$ 100.000 em COI. O Geraldo pode ser um valor totalmente diferente, 150, 200 mil, né? Isso a gente calcula de acordo com o nosso algoritmo interno aqui, tá? Não necessariamente é aquilo que você não faz e precisa fazer, pode ser que seja, mas também pode ser também é, outra, outra razão. A gente vai, sempre que possível, tentar unificar com a missão que a XP já oferece aí, né? Que aí a gente não duplica o esforço do assessor, a gente centra esse esforço aí numa missão só, né?
E é isso. Mas a gente vai sempre divulgar as missões junto com as missões ali. Assim que sair a missão da XP, a gente vai bater para ver quais que vão ser as missões do assessor nesse mês. Para o mês de agora, a gente já vai anunciar a missão amanhã para vocês, tá? Junto com a categoria que vocês vão estar, e para vocês já irem buscando as missões. Mas basicamente, assim, se você já tem alguma missão na XP, isso vai ser uma missão para você aqui no Super Ranking, tá? Alguma dúvida com relação às missões? Eu tenho, Daniel, hoje mesmo, quando o Luiz apresentou, se eu não estou enganada, de todas as missões eu fiquei elegível em duas delas. Então, Uhum. nesse contexto, todos os assessores serão elegíveis a três missões, ou Isso, sim. quatro se a gente incluir o internacional. Seria isso? Exatamente, exatamente. Todo mundo, todo mês vai ter as 3 missões. De certa E eu forma, entendi que essa missão vai ser uma missão da iHub, né? Não é necessariamente a missão da XP, correto? isso, isso. O É. alvo pode ser diferente, pode ser que você tenha que fazer menos, pode ser que você tenha que fazer mais do que o que a XP exige, né? Mas a gente vai tentar unificar. Se você tem uma campanha de COI lá, uma missão de COI, a gente vai também te dar uma missão de COI para que você não tenha que fazer COI e setipado, por exemplo. Eventualmente pode ser que você tenha as duas, né? COI e setipado. Aí a gente vai escolher uma delas para dar para você no super ranking, tá? Que a gente entender que é a prioridade. Que mais? E a gente vai atualizando a- o quanto que vocês estão cumprindo aí semanalmente para vocês estarem a par, tá? Uma coisa que a gente também, e aqui é já naquele sentido que eu falei, né, de personalizar cada vez mais e ajudar no desenvolvimento dos assessores, é que como as missões vão ser diversas missões diferentes, a gente vai ter grupos menores em cada elegível a cada missão. Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo de 5 pessoas elegível a uma missão de estruturadas. E aí a área, né, a mesa de renda variável vai convocar vocês para participar de um treinamento específico dessa missão, né? Dando todas as informações do pitch comercial, é, tirando dúvidas, explicando o operacional e tudo mais para que vocês consigam cumprir essa missão. Então, isso a gente acredita que vai fazer com que a gente consiga trabalhar em pontos de desenvolvimento de cada assessor de uma maneira mais próxima. Tati, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer que caso, por exemplo, nem todos os assessores estão elegíveis a algo ali na XP, né? Então, como você comentou, ele poderia estar elegível ao COI ou CETIPAD, a gente vai escolher alguma coisa aqui. Aí, no caso de não estar elegível nem em renda variável, nem em algo de alocação, aí vai ser determinado algo para vocês aqui de acordo com o algoritmo interno. Era só essa observação. Isso sempre vai ter. Todo mês vocês vão ter, tá? É importante a gente focar nisso aqui, né? E assim, não muda muito do que era no ciclo anterior, né? A gente tinha câmbio, seguro e as campanhas. Então aqui a gente segue tendo aí as missões, que são os aceleradores desse ciclo. Beleza? Então, missões é isso. A gente vai anunciar aí as missões de cada um amanhã, tá? CRM aqui também é um outro ponto que a gente está sendo bem rígido, né? Assim como a gente foi rígido na questão do NPS, aqui a gente está sendo um pouquinho mais rígido, inclusive, né? Que a gente vai checar, fazer leituras semanais lá do, do CRM toda segunda-feira, tá? A gente tem uma reunião aqui diárias, e aí nessa reunião diária a gente sempre vai se lembrar aqui de tirar um, um relatório do CRM e ver quem está inativo, tá? Vocês têm 3 chances
você tem até duas. Na terceira, você está desclassificado do super ranking, tá? Então, não deixem de estar ativos no CRM. Entrem frequentemente, diariamente aí, para não correr o risco de ficar inativo, tá? 3 vezes, 3 semanas ao longo do ciclo, você está desclassificado, tá bom? A gente vai fazer essa leitura segunda-feira, no final do dia, no final da tarde ali, tá? Então é isso, já estou avisando aqui, não tem depois reclamação, tá? Aqui eu estou colocando a lista dos assessores que estão inativos hoje no CRM, tá? A gente tem o Alex, o Alexandre, o Breno, o Carlos, o Cláudio Parisotto, o Douglas, Everton, Marcos Imatome, Roberto e Saul. Esses assessores hoje estão como inativo. Basta você entrar lá no CRM agora e atualizar um dos painéis que você já vai estar ativo novamente, tá? Então, a próxima leitura e, na verdade, a primeira observação oficial vai ser no dia 20 do 1. Então, começa a contar no dia 20 do 1. Quem tiver inativo já é o primeiro é, cartão amarelo, vamos dizer assim, tá bom? Então, não Una, deixem qual que é o critério para ser considerado inativo? inativo é quem fica sem acessar por quanto tempo, Paulo? Você tem isso de Uma cabeça? semana, uma semana. Você ficar uma semana sem acessar, você caracteriza inativo. Isso. E a gente não está sendo tão rígido no sentido de falar, ó, se você ficar inativo uma vez, né, você está fora. A gente está dando 3 oportunidades aí, né, 2 oportunidades, na terceira você está desclassificado. Por quê? Ah, pode acontecer de numa semana você tá fora, tá viajando. Então, aqui a gente tá dando a oportunidade aí de você eventualmente ficar inativo, mas não é para você ficar inativo nenhuma vez, é para estar lá olhando sempre, porque isso vai impactar diretamente ali o seu índice de esforços e tudo mais, e vai fazer você performar melhor no super ranking, tá bom? Então, é isso em termos de critérios de pontuação, né? E aqui na parte de premiação, a gente mantém a premiação nos mesmos moldes. Então, premiação trimestral, a gente tem a participação num evento exclusivo para os 3 primeiros. A premiação do primeiro e do segundo semestre é um bônus aí de primeiro lugar de R$ 20.000, depois 10.000 e 5.000. Lembrando que tem uma pontuação mínima aqui para você levar o prêmio em dinheiro, tá? A premiação anual também tem a pontuação mínima aqui, que é de 240 pontos, e ela é de R$ 50.000 para o primeiro, R$ 20.000 para o segundo, 10.000 para o terceiro, 5.000 para o quarto e o quinto, e além disso, o primeiro ao terceiro ganham um troféu, e o selo, opa, aqui tá 24, é 25, tá? Melhor assessor de 2025 e do segundo ao décimo recebem o selo de Top Advisor para colocar ali na assinatura, tá? Para mostrar que você é um assessor que está entre os melhores. Aqui, né, só lembrando que a premiação, o primeiro lugar também, é, ele já vai para o shortlist ali do comitê de partnership para participar da rodada de partnership, caso ele seja aprovado no comitê, né? Então, o Super Ranking é o caminho para você atingir aí o partnership, tá bom? Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Daniel, você pode Diga. voltar lá no índice de esforços do assessor, por gentileza?
Tá aqui. Aqui ou na Do, tabela? não, aí mesmo, naquele flow lá, isso. Tá. Ah, primeiramente, nesse primeiro lead start, esses CPFs são cadastrados na plataforma ou via CRM na área de prospecção ali do CRM? Isso aqui é o cliente preenchendo os dados cadastrais através do seu link no site da XP. Ele Ele abrindo a abrindo a conta, conta, beleza, ele tá, abrindo a conta, né? tá. Se ele E parar no meio, mas colocou lá o CPF usando o seu link, ele já é um lead start ali, né? Ele, na perfeito. verdade, ele tem que cadastrar, acho que tem que finalizar o cadastro aqui, né? Para Através contar daquele do link, né? link Não, tá legal. parametrizado. Tá. Tá? E nesse item de conversão, é ali que fala de no mesmo mês de habilitação, né? Só é Uhum, contado para conversão. Aí entra aquela mesma história de sempre, né? A gente está falando com o cliente no dia 27 do mês e ele uhum. só conclui o processo no mês subsequente. É mesmo mês calendário ou é um horizonte de 30 É, dias? esse ponto eu não tenho essa certeza, tá? Se eles consideram um prazo em dias ou se é o mês calendário. Isso aí a gente pode perguntar lá para a XP para tirar essa dúvida, tá? Tá. Mas E ainda neste. como é um indicador de divulgação mensal, talvez seja mês calendário mesmo. Mas vou tirar essa dúvida e aviso para vocês, tá? Tá. E ainda neste tópico, é indiferente o valor de ativação? Ou eu digo, é um PL acima de 300K ou é qualquer valor da Então, TED em si? o deixa eu abrir aqui o índice, que aí vocês Deve conseguem ser ver. qualquer valor, porque É, a XP inclusive, assim, considera acima de 100 Ele tem reais peso tem diferente, peso né? diferente, mas isso é, daí até, é. gente, todo mundo pode entrar lá e navegar ali naquela página ali de índices e esforços do assessor, que ele tem inclusive a definição de regras ali de como é que funciona, tá? Hum. Então, isso daí é uma coisa que a gente tá só seguindo ali o que mostra no próprio sistema ali da XP. E se você for entrar ali na primeira página, ele dá um pouco das definições ali de como é que funcionam essas regras. É claro que às vezes pode gerar dúvida ainda assim, né? Quanto a essa questão ali do mês, calendário, ou não, mas ele tem um racional ali. Por exemplo, clientes com menos de 300K, o peso é 30%, clientes com mais é 70%. Isso sou eu aqui entrando na página e indo lá em racional. Ele tem tudo isso, Uhum. sabe? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar lá. Todo mundo consegue acessar isso daqui, indo em gestão. E aí você vai lá dentro de gestão, índice de esforços do assessor. Você vai conseguir ver primeiro o racional, que vai mostrar tudo isso daqui. Depois você indo no gerencial, você consegue ver como é que você está. E aí você consegue ver, Uhum. inclusive, o gráfico mês a mês. O que está mais fácil, o que está pior, o que precisa melhorar. Muitos dos indicadores aqui é muito fácil de aumentar. Por exemplo, contas acessadas, sabe? Contas com ordem, que aí é uma coisa um pouco mais assim de você realmente estar em contato ali com o assessor. Tudo isso daí é fácil ter uma nota alta. Então, geralmente, os assessores têm um índice de esforço de relacionamento muito mais alto do que de prospecção. Porque aí de prospecção, o cara tem que de fato habilitar e ativar a conta, né? Enquanto do relacionamento é só, se ele só está entrando, mantendo ordem e captando, ele já vai ter um alto índice ali de relacionamento, tá? Então, todo mundo consegue ver, de modo a gente poder começar a mapear. E isso tem uma correlação direta com o quanto que o assessor ativa no mês a mês. A gente pegou esses dados tanto com a XP quanto até mesmo internamente aqui na iHub, né? Independente se a pessoa olha esse dashboard ou não, mas tem assessores assim que são muito ativos, que você vê que está sempre captando, sempre abrindo conta, ele está com IEA alto. É meio que natural. Isso. Né? Então, É. por isso que a gente Aqui, escolheu mudar aqui o indicador, porque quando você coloca só ativação,
ela fala, poxa, eu tenho que ativar. Agora, aqui no IEA, ele também é uma medida de esforço, ou seja, um pouco do que o cara precisa fazer para que ele continue captando, porque nem tudo aqui é indicador finalístico, né? Você tem também a questão de estar entrando na conta dos clientes, estar falando com os clientes. Geralmente, a própria base te indica novos clientes, você abre mais contas e assim vai, né? Tudo se relaciona. Desculpa aí, Funa, pode falar. Exatamente. Não, e aqui, ó, quando você abre, isso aqui já é no Hub lá, como que mostra o seu índice de esforços, né? Aqui você vai ver que aqui é uma linha só, é um número só, e aqui ele quebra em dois. Aqui ele quebra em dois porque é o clientes acima de 300, clientes abaixo de 300. Os acima de 300 têm peso 70% e os abaixo têm peso de 30%. Então, é isso. Esse aqui vale 70, esse aqui 30. Por isso que em contas habilitadas, esse quesito aqui está 14%, porque aqui é 70, aqui é 30, tá? Então, faz diferença o valor, mas ele considera todos os valores aqui, tá bom? Perfeito, obrigada. Beleza? Ah, e aqui, ó, só para vocês entenderem, aqui tem o referência top 100. Então, no top 100, a média de índice de esforços dele é de 87, sendo 91 no esforço de prospecção e 83 no esforço de relacionamento. Então, eles trabalham bem em ambos as alavancas aqui de esforços, né? Sendo que as mais fortes aqui são justamente Lead Start e carteira simulada, onde eles ultrapassam os 100%, tá bom? Aqui até também fazendo um complemento, você vê, de novo, né? Você vê que como o relacionamento ali está até que relativamente perto, né? Tem até alguns indicadores aqui que a gente tem até mais, ou praticamente colado, mas a grande diferença está justamente no prospecção, né? Contas novas. Outro ponto que eu ia falar, você vê como que isso daqui casa também com o que a gente vem falando na questão do nosso próprio plano de carreira, nos assessores focarem nos clientes 300k mais. Se eles focarem nos clientes 300k mais, eles vão ter, inclusive, nessa própria carteira, tiver uma composição maior, com clientes com patrimônio maior de 300 mil reais, vai ser muito mais fácil atingir um IEA mais alto, porque você tem menos clientes na sua amostragem e todos os clientes que você tiver na sua amostragem vão ser maiores do que 300k ou de maior patrimônio. Então, isso também vai alinhado com o que a gente vem propagando ali na questão do plano de carreira, que a gente já vem implementando ali desde o ano passado, mas também que a gente deve aprofundar ao longo desse ano, tá? Então, tudo isso daqui se conversa. A questão também do missões, como eu falei na reunião de manhã, também se conversa no sentido da gente parar de bater simplesmente num único produto de campanha, que às vezes até o assessor, sei lá, já boletou tanto aquele produto e a gente ali estaria até estimulando mais ainda, né? Ou seja, isso poderia gerar um desalinhamento entre o assessor e o cliente, quando a gente está falando ali das campanhas que a gente está fazendo. Agora, colocando missões, a gente vai justamente mapear o que está faltando o assessor colocar na carteira, para a gente ter um alinhamento maior entre satisfação do cliente, né? E a gente também ter um alinhamento maior, né, entre a rentabilidade das carteiras e entre também o assessor oferecer de fato aquilo que o cliente está precisando. Tá? Então, tudo vai se conversando nesse sentido. Tá? Então, assim, o Super Ranking, a maneira como tá, assim, eu acho que foi o semestre ali que a gente mais mudou coisas, né? Esse negócio de colocar o IEA médio, de mudar as campanhas para colocar missões, instituir também a questão do inativo ali no CRM. O que a gente tentou fazer é resumir dentro da pontuação do Super Ranking todas as coisas que a gente vem pregando aqui dentro das nossas reuniões que a gente deveria acompanhar, né? Justamente porque, como feedback também a gente vinha pegando ali junto com os assessores, poxa, é muita coisa para acompanhar, é muito produto, é muita reunião, é muito isso, é muito aquilo, né? Mas só que se você for parar para pensar, tudo isso se conversa, né? Ou minimamente deveria se conversar. Então, é justamente o que a gente está tentando fazer aqui, englobar todas essas coisas que a gente fala, todas as estratégias que a gente fala aqui no dia a dia, né, em unificar isso de forma a gente conseguir quantificar numa pontuação aqui, começando para o Super Ranking. Então, o plano de carreira conversa com isso, né, as missões conversam com isso, o partnership conversa com isso, né, conversa também com os rankings da própria XP, né,
E aí, como a gente falou também muito ontem, e a gente vai falar ao longo dessa semana, o próprio planejamento financeiro conversa demais com tudo isso, né? Porque o planejamento financeiro a gente consegue aumentar ativação de conta, captação, capilaridade de receita, né? Eventualmente vai conseguir alguma missão ali de algum produto que você não trabalha, e aí você vai conseguir ter mais atividade ali naquele produto, né? Então acho que isso acaba dando um norte para todos os assessores aqui sobre como trabalhar melhor. Como ser mais eficiente, né? Que é o grande mantra que a gente vai pregar aqui ao longo de 2025, né? Como que cada um dos assessores aqui da iHub se tornam mais eficientes, né? Como eu já falei aqui também, esse ano a gente não tem um plano ambicioso de expansão trazendo novos assessores, a gente tem um plano ambicioso de tornar os assessores atuais muito mais eficientes do que são. Então, ou seja, a gente precisa crescer com a própria base, né? E a gente tem muito material para isso, a gente tem muito cliente para isso, a gente tem muita base para ligar, né? Então, a gente tem uma grande qualidade que a gente pode extrair aqui muito mais, né? Acontece que a gente precisa ser mais inteligente em como que a gente trabalha tudo isso, tá? Então, o Super Ranking em grande medida, traduz todas os instrumentos e todos os caminhos que a gente aqui vem orientando a que os assessores persigam no dia a dia ali junto aos clientes. É isso, pessoal. Se alguém mais tiver dúvida, aproveite para tirá-las. Tá. Como a gente fez algumas mudanças, né, nos KPIs, nos aceleradores, isso vai exigir aí que o Lira faça umas mudanças lá no nosso sistema lá do Lounge. Então, isso não vai ser refletido agora de imediato lá no Lounge esse novo essas novas regras aí. Mas a gente vai estar correndo com isso para que a gente possa atualizar para vocês aí, oferecer para vocês a visualização disso lá no Lounge, quando para vocês consultarem quando vocês quiserem, tá bom? Enquanto a gente não tiver, a gente vai oferecer para vocês atualizações através de planilhas aqui, de controle nosso, através da que a AWZ faz esse controle para a gente, tá? Então é isso. Me mantenho sempre à disposição para vocês tirarem dúvidas, pegarem algum aconselhamento aí de como melhorar a sua performance no Super Ranking. E, tô aí, tá, gente? Vamos seguir. Esse ano, eu acredito que é o ano, a gente tem repetido isso, né? O ano de olhar para dentro, de olhar para a nossa base de clientes, olhar de como que a gente tem trabalhado, utilizar as ferramentas que estão ao nosso dispor aí, né? Disponíveis para a gente e para a gente poder trabalhar melhor e evoluir aí de dentro para fora, tá? Então é o ano para a gente olhar para dentro, em todos os sentidos. E eu conto com o empenho de todos aí para a gente entregar o melhor, o melhor ano de nota média de super ranking aí de todos os tempos, tá? Esse é um dos meus grandes objetivos aqui dentro da iHub, é ter a maior aderência possível dos assessores ao super ranking para que a gente faça dessa competição algo muito acirrado aí e que todo mundo busque incessantemente. Beleza, pessoal? Então é isso da minha parte. É, Queria agradecer a todos e uma boa noite. Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos com tudo aí para o primeiro semestre de 2025. Boa noite.